Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Viva Mulher. Hoje nós estamos recebendo uma mulher mais que especial. O nome dela é Simone Rezende. Essa mulher é especialista em inteligência emocional, olha que legal, criadora da comunidade Mulheres Líderes de Si e idealizadora do método ICE, um método que trabalha inteligência emocional, comportamento e estratégias reais de sucesso. Esse podcast promete. Então, Simone, falei várias coisas aqui que você faz, né, na sua área de trabalho, mas eu queria começar com você esse podcast com a Simone por trás dos títulos e dessa carreira brilhante que eu sei que você vai compartilhar com a gente. Quem é a Simone mulher? Obrigada, Mayra, pelo espaço. Eu espero contribuir com os seus ouvintes, com a sua audiência. Eu estou muito feliz de estar realmente aqui com você. Enfim, eu sou uma mulher muito cautelosa em tudo que eu faço, mas, ao mesmo tempo, adoro desafios. Então, eu sou uma mulher que não para. Então, eu tenho realmente uma trajetória grande dentro do tribunal, de 34 anos à frente da gestão de alguns locais do TJ. Sou mãe de um casal, né? O Guilherme com 22 e Marina com 15, e casada há 28 anos com o Didio, né? Eduardo. E realmente eu sou uma mulher muito à frente do que eu quero realizar. Eu sempre tenho uma projeção da minha vida à frente do que eu vivo, para que eu não perca o norte, nem perca o direcionamento. Então, além disso, sou uma mãe muito cuidadosa, muito presente e muito cautelosa, e uma mulher que gosta de realizar aquilo que se propõe a fazer. Perfeito. Você é o que chamamos de super mulher, né? É uma mulher que não deixou a carreira de lado, mas que também não deixou a maternidade, não deixou o casamento. E eu sempre falo nesse podcast que nós mulheres somos super mulheres, nós temos o dom, né? Ou às vezes a gente tem algumas mulheres que sempre falam aqui que nós somos treinadas para isso, né? Nós já nascemos com essa garra de realmente conseguir vencer em todas as áreas da nossa vida. Você comentou que você tem um cargo de liderança, né? No Tribunal de Justiça, e eu fiquei sabendo aí para os bastidores que foi desde os 19 anos, isso é verdade? Exatamente. Eu entrei no tribunal com 19 anos de idade, e logo que eu entrei eu fui surpreendida, né, com um convite para liderar uma equipe de 30 pessoas, à época eram 5 setores, e fui realmente muito maltratada. Porque era muito jovem, eu realmente era muito audaciosa naquilo que eu queria realizar, mas a diretoria anterior que tinha deixado o cargo tinha feito a cabeça da equipe para não me receber bem. Então, eles estavam muito rancorosos com a substituição de uma chefia que já estava há mais de 20 anos naquele lugar, e eu tive que passar por todo esse desafio com muita sabedoria. E aos 19 anos, você sabe, a gente é muito jovem ainda, e aí a gente lida muito com tudo, com o emocional muito fragilizado, né? Tudo mexe muito com a gente. E eu fui muito sabotada, fui muito maltratada emocionalmente falando. Para você ter uma ideia, eu passei por os 3, 4 primeiros meses chegando, dando boa tarde para a equipe, né? Porque isso é educação, e ninguém respondia. E eu continuava, permanecia chegando no trabalho e dando boa tarde, normalmente todos os dias, até que um dia isso mudasse. E eu pensei naquela época em desistir. Não vou te negar, não, eu era muito jovem e pensava comigo, não preciso disso, eu não preciso passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive algo comigo muito forte. Eu sempre entendi que a mulher, para ela se liderar e para ela ter independência na vida dela, ela precisa ser independente financeiramente. E aquilo eu conquistei muito cedo. Eu falei, não é justo eu abrir mão disso daqui, que é o que vai me trazer outras liberdades na minha vida. E eu não vou desistir. E o que eu fiz? Em todo lugar que você chega, eu penso que você tem que ter humildade.
Sim. Humildade acima de tudo. Ninguém sabe de tudo e ninguém domina todos os assuntos. E eu, naturalmente, aos 19 anos, chegando no serviço público, eu não dominava nada ali naquele aspecto. Mas eu pensei, eu tenho boa vontade e eu vou aprender. Perfeito. E o que eu fiz para me aproximar de cada um deles? Como chefe, como líder deles, eu falei, olha, eu vou ter que aprender o trabalho de cada um de vocês. E aí, eu vou começar por esse setor aqui. Enquanto eu não aprender tudo o que você faz, eu não passo para o colega seguinte. E com isso, Mayra, eu fui entrando na vida de cada um. Porque quando você é uma pessoa boa, na verdade, quando você tem boas intenções, as pessoas percebem. Verdade. E aí, ao aprender o trabalho de cada um, eu fui conversando sobre a vida pessoal de cada um, sobre as expectativas dentro do tribunal, os anseios, o que a pessoa realmente, se está satisfeita onde está, se não está, porque ali eu tinha o poder de mudança. Pelo que eu tô dentre vendo, eles. você começou sua carreira de inteligência emocional, então, aos 19 entendeu? anos, em um cargo que Isso. te exigiu uma maturidade muito cedo no seu emocional. Que legal. Exato. E aí eu percebi assim, eu vou conversando com as pessoas, vou me aproximando, vou sabendo da vida pessoal, quantos filhos, se é casado, se não é, como é que a pessoa se sente hoje trabalhando aqui, se gosta do que faz, se não gosta, eu posso dar uma remanejada internamente. Assim eu fiz. Mayra, hoje eu tenho colegas, ano passado eu encontrei uma colega dessa época, de quando eu entrei no tribunal, foi um abraço no corredor, assim, lógico, nós todos estamos envelhecidos, eu passei realmente, a gente está sempre correndo, Não, né? você tá Eu maravilhosa. passei correndo assim, e ela falou, Simone, eu falei, não acredito. Aí, quando eu olhei, eu falei, não acredito. Então, assim, eu deixei muitos colegas, mas que se transformaram amigos ao Perfeito. longo da minha trajetória no tribunal. Então, eu falo o seguinte, por onde você passa, você não deve fechar as portas. Verdade. E você deve construir vínculos. Eu, na minha vida, eu não passo, eu construo vínculos, porque você passa por os lugares, mas se você constrói vínculos, você permanece. Perfeito. Pelo menos no coração das pessoas, né? E é isso que eu faço, e tenho muitos amigos no tribunal desde essa época. Foi desafiador demais, Mas você mas eu venceu. soube lidar e soube driblar essa resistência inicial. Perfeito. Eu queria até compartilhar uma frase que acho que cabe bem com o que você está falando, que é não seja melhor que hoje, não melhor que ninguém, da nossa querida Ana Maria Braga, né? Então, todos os dias a gente tem que tentar Verdade. ser melhor com o nosso trabalho, conosco e com os nossos pares, né? E graças a Deus eu acho que, como você falou, você passa por situações, inclusive essas situações te moldam, né? E te mudou aí para sua carreira de inteligência emocional. Isso é muito legal, né? E aí, eu queria entender, nessa área do governo, já trabalhei também no governo, eu tenho um pouco de experiência. O que você sentia mais? Uma rejeição mais masculina, por ser um pouco mais machista, ou também feminina, ou está equalizada? Realmente não existe só a rejeição feminina, o machismo que ainda é latente, né, no governo, ou você acha que isso está sendo melhorado ano após ano? Olha, Mayra, eu não tenho o que reclamar do meu relacionamento com os homens dentro do tribunal. Eu sempre tive uma postura muito firme e muito correta em relação a todo mundo, inclusive as mulheres, obviamente. Mas, assim, as perseguições maiores foram por mulheres. Eu acredito que por inveja. Talvez porque eu era muito jovem, aí já num cargo de destaque, e isso incomodava bastante, né? Então, a minha perseguição, os momentos assim que eu passei de maiores dificuldades dentro do tribunal, e isso foi no início de carreira, tá? Porque depois eu não posso dizer que eu não tive mais isso, mas foi com mulheres. Os homens, eu me dou muito bem, todas as chefias que eu tive, graças a Deus, eu não tive dificuldade, lógico, a gente tem desafios,
mas nenhuma assim que eu possa dizer assim, me desrespeitou, eu realmente passei por um momento constrangedor, qualquer assédio que seja, jamais. Isso jamais. Então eu não tenho o que dizer dos homens e, infelizmente, hoje, com a inteligência emocional que eu tenho, eu vejo, Mayra, que essas mulheres que no início me perseguiram, queriam me desmoralizar, por ser jovem, por não saber tanto trabalho, por estar aprendendo, eu entendo. Eu entendo, porque dá uma insegurança mesmo. Você vê uma pessoa jovem chegando e que tem realmente garra, enquanto aquelas que já estão lá há tantos anos estão em final de carreira, ou seja, não tem tanto gás mais, então você incomoda. Então, hoje eu entendo, apesar de não justificar as atitudes. Sim. Mas eu entendo. Então, assim, foi por mulheres. Perfeito. E é isso que a gente prega também aqui no Viva Mulher, sabe, Simone? Realmente as mulheres, nós temos uma força muito grande e nós temos um trabalho de formiguinha que faz um grande estrago, né? Assim, de entrega em todos os âmbitos. E realmente é a nossa força, a nossa união, né? Que vem trazendo revoluções aí para o nosso país, para os nossos trabalhos, para os nossos lares. Então, que bom que você venceu isso também. Verdade. E depois do tribunal? O que vem depois aí, depois desse capítulo da sua vida que já tornou essa mulher forte, essa mulher de liderança, né? Uhum. O que trouxe, qual foi o seu próximo capítulo da sua vida? Eu tenho 34 anos de tribunal, né? Fiquei à frente ali da Vara da Infância como diretora-geral administrativa durante 22 anos, o que me trouxe muita experiência de liderança e de realizações, porque a Vara da Infância era a única vara dentro do Brasil que tinha orçamento próprio distinto do orçamento tribunal. Então, nós tínhamos na VIGE, até 3 anos atrás, um mini tribunal. E eu coordenei esse mini tribunal, então, orçamentariamente falando, durante 22 anos. Então, é uma experiência de gestão muito grande, porque a gente tinha que gerir um orçamento anual. E gerir significa gastar bem gasto, sem devolver o recurso, como a maioria dos órgãos públicos fazem, que não conseguem licitar, não conseguem gerir e devolvem recurso no final do ano. Isso era uma coisa para mim inaceitável. Se você tem um recurso, você tem que usar bem. Mas não é gastar só para gastar, por dizer que gastou, não. É realmente fazer uma boa gestão daquele orçamento. Só que em 2019, eu tenho uma dinâmica, Mayra, que eu gosto muito de fazer, que eu acho que todas as mulheres deveriam, que é de projetar a minha vida adiante. Sentar e fazer uma projeção em todas as áreas da vida daqui a alguns anos. E eu fiz essa projeção daí a 10 anos, quando então eu estaria me aposentando, que é daqui a 4 anos, se Deus quiser. E aí, Mayra, o que eu notei nesse momento? Que o panorama do que eu tinha para mim em 10 anos não me agradou. Porque eu não queria sair do tribunal e continuar lidando com o direito. Eu tenho 2 formações, economia e direito. Mas eu não queria sair do TJ e continuar fazendo qualquer coisa que fosse na área de direito. Sempre gostei de ajudar as pessoas, ajudar no que fosse possível, mas eu não sabia como eu poderia fazer isso depois que eu saísse do tribunal. Eu falei, bom, então eu tenho que estudar como eu posso fazer isso. Eu comecei a estudar muito e me descobri na inteligência emocional. Eu comecei a estudar muito sobre neurociência, neurobusiness, PNL, que é a programação neurolinguística, sobre a mente humana e principalmente sobre comportamento humano. Eu me tornei uma treinadora comportamental. Essa é uma missão de vida, né? E isso me traz cada vez mais um conhecimento do ser humano. E se a gente quer acertar na vida, se a gente quer contribuir realmente na vida das pessoas, a gente tem que conhecer pessoas, das pessoas, conhecer de pessoas, sabe? E foi isso que eu faço, é isso que eu faço desde 2019 para cá. Eu venho estudando cada vez mais para contribuir na vida de mulheres. E há alguns anos eu criei o movimento Mulheres Líderes de Si, que são mulheres que começam a entender como se autoliderar emocionalmente. Porque quando você entende como liderar as suas emoções,
você consegue liderar qualquer coisa e qualquer pessoa ao seu redor. Mas primeiro você tem que se autoliderar. Se você não tem uma liderança sobre si, um comando sobre si mesma, como que você quer liderar outras pessoas ou qualquer outra coisa que seja? Não faz sentido, né? Perfeito. Eu queria já entrar nesse tema com você. Vou até te perguntar sobre 3 palavras que muitas mulheres já passaram, podem passar, né? Não só mulheres, como homens, né? O ser humano em si. Que eu acho que todo mundo tem medo dessas 3 palavras. Eu queria que você falasse sobre e como a gente vence essas 3 palavras para as nossas mulheres do Viva Mulher. Que é a procrastinação, o medo e a autossabotagem. A gente vê que muitas mulheres se autossabotam, têm medo de avançar, têm medo de empreender, têm medo de investir, têm medo, às vezes, de sair de um relacionamento abusivo, e entre outros, né? E a procrastinação, né? Às vezes a procrastinação do trabalho, tô ali, não quero mais, não quero nem se levantar dessa cama hoje. Como é que a gente vence isso? Simone, ensina para nós. Todas essas 3 palavras estão diretamente ligadas às nossas emoções, tá? E o medo, aliás, a procrastinação e a autossabotagem estão diretamente ligadas ao nosso medo. Quando uma pessoa é procrastinadora, Mayra, antes de entrar nesse mundo da inteligência emocional, eu sempre julguei muito as pessoas que não agiam, as pessoas que davam desculpa para tudo, e elas existem. Existem aquelas pessoas que são vítimas do mundo, tá? Mas existem aquelas que não sabem lidar com as emoções que elas carregam. A procrastinação, ela é uma doença emocional que a pessoa não tem consciência do que está por trás da procrastinação dela. A pessoa que procrastina, ela tem medo. Medos que estão intrínsecos no subconsciente e que ela precisa realmente ressignificá-los. A pessoa que procrastina, ela não faz por 2 motivos. Ou porque ela tem medo de errar, ou porque ela tem medo de agradar, de não agradar. Ou, aliás, 3 motivos. Ou porque ela realmente não está preparada. Não tem conhecimento para realizar aquilo. Mas veja, o preparo e o conhecimento são treináveis. São habilidades como qualquer outra que a gente treina e se especializa. Perfeito. Agora, você trabalhar uma emoção, então quando hoje eu vejo uma pessoa que é preguiçosa, ela se esconde atrás da preguiça para ela não se expor. A verdade é que a procrastinação é um medo da exposição. Então, a pessoa, para não se expor, com medo de errar, com medo de não dar certo, ela prefere não fazer. Isso é emocional. Só que você tem que pegar a raiz dessa emoção, aonde foi que lá atrás te boicotaram emocionalmente para te deixar tão fragilizado e com tanto medo a ponto de você preferir não agir a errar. Perfeito. Isso é procrastinação. Agora vamos para a autossabotagem. A autossabotagem é nada mais, nada menos do que você cultivar dentro da sua mente pensamentos que te sabotam. Pensamentos negativos. A nossa mente, ela recebe comandos. Se você der comandos positivos, ela aceita. Assim como se você der negativos, ela também vai aceitar. A mente, ela não sabe distinguir ali o que é bom e o que é ruim para você. Então, quando você se auto-sabota, você está alimentando a sua mente com pensamentos ruins. E esses pensamentos, nossa mente é que comanda as nossas atitudes e os nossos comportamentos e, consequentemente, os seus resultados. Se você tem pensamentos autodestrutivos, autossabotadores, você naturalmente não vai agir e não vai ter atitudes que te tragam realizações. Então, a autossabotagem e a procrastinação tem tudo a ver com o seu emocional. E o medo, idem. Só que o que acontece com o medo? O medo, ele vai existir porque ele é fisiológico. Todos nós temos medo em alguma intensidade. O medo, ele é uma precaução,
originariamente falando. Nós temos que ter medo. Sim. É uma cautela que a gente tem que ter na vida. Você não pode chegar e pular de uma janela. Você tem que ter medo da altura. Você tem que ter medo de morrer. Ele é uma precaução. Agora, o medo que ultrapassa o limite Paralisa, do né? seu desenvolvimento pessoal, das suas realizações, ele é um medo que ele vai te paralisar. E o medo que ele te paralisa, ele te impede de passar para o próximo nível. E aí você me fez uma pergunta: como resolver essas 3 questões? Desenvolvendo a sua inteligência emocional no sentido de que o que é inteligência emocional, gente? As pessoas falam de inteligência emocional, mas não sabem nem o que significa. Inteligência emocional é você entender tanto das suas emoções e dos gatilhos que te fazem reagir ao que te acontece, de maneira que você passe a agir na sua vida intencionalmente e cada vez usando mais o seu racional. Perfeito. Então, quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você passa a agir mais racionalmente e mais intencionalmente, porque se você começa a desenvolver as suas emoções, você sabe que o que você fala e o que você pensa, você está dando comandos para a sua mente, e é a mente que te faz agir e que te faz ter os comportamentos reativos. E aí você, quando desenvolve a sua inteligência emocional, você passa a não dizer mais frases que te auto-sabotam. Você passa a prestar atenção do que você se alimenta intelectualmente. Porque você assistir um filme de terror antes de dormir, você vai ter fatalmente pesadelos. Então, como que você vem alimentando a sua mente? Eu estou dando um exemplo antes de dormir, mas aí eu te pergunto durante o dia. E aí eu faço uma pergunta, eu tenho um evento, Mulheres Líderes de Si, que é um evento presencial de um dia todo, e lá eu pergunto: gente, vocês iriam ao cinema, pagariam mais de uma vez para assistir um filme ruim? Não. Naturalmente, a resposta é não. Mas vocês fazem isso, as mulheres, os homens, nós, seres humanos, assistimos a um filme ruim, talvez a vida toda. Porque quando você sofre uma agressão na sua infância, que te causa um trauma, você não estava naquele momento com um emocional seu desenvolvido. Seu emocional estava em construção e, portanto, muito fragilizado. Aquilo, naquele momento, você deu um significado talvez muito maior que você desse hoje como adulta. Sim. E às vezes você carrega essa imagem, esse sentimento gerado naquele momento, o dia todo da sua vida. Várias vezes na sua vida você passa aquele filme. E aí eu digo, você assiste filme ruim. Várias vezes na sua mente você deixa esse filme passar. E por que você deixa o filme passar, Mayra? Porque você não tem inteligência emocional suficiente para bloquear esse filme e mesmo para ressignificá-lo. Porque se você ressignifica esse filme, naturalmente a sua vida atual passa a ser muito mais leve, muito mais tranquila de se viver. Sabe qual é o nosso maior problema? É não entender que a nossa vida, ela é feita de fatos e não de significado. A nossa vida não tem significado algum, ela é feita somente de fatos. Quem dá significado a ela somos nós somos geradores de significado. Por quê? Porque você coloca a cada fato que te acontece a sua mentalidade e as suas crenças, aí você dá um significado àquele fato. Se você muitas vezes passar a viver somente de fatos, sem dar significado algum, a sua vida fica muito mais leve. Vou te dar um exemplo. Quando há 3 anos eu fui dispensada do cargo em comissão que eu até então ocupava, porque chegou um novo juiz, ele tinha uma nova visão, ele queria uma pessoa da confiança dele, o cargo é em comissão de confiança. Natural, a pessoa que chega a trazer uma pessoa de confiança. Mas veja, eu então fui chamada, elogiada pelo brilhante trabalho exercido até então e tudo mais e tal. Porém, eu tenho a minha pessoa de confiança, eu gostaria de trazer, não é nada pessoal e tudo mais. Isso é um fato. Mas se eu coloco significado, está me perseguindo, não gostou de mim.
não gosta de mulher. Quer um homem no meu lugar. Percebe? Diante da sua conexão com o mundo, diante das suas vivências e da programação mental que você carrega, você dá vários significados desnecessários a fatos. É isso que eu quero te colocar. E aí, quando a gente passa a desenvolver a inteligência emocional, Mayra, eu vou te falar sinceramente, a vida fica tão mais leve porque você passa a não dar mais significado aos fatos. Eu tô assim, tô extasiada com a sua aula mesmo, acho que da nossa equipe ali. Eu acho que esse encontro nosso aqui faz todo sentido pro momento que eu tô vivendo na minha vida, Que ótimo. né? E tudo que você falou faz total sentido. Às vezes a gente não usa termos tão técnicos como um profissional que já está especializado e que estuda sobre, mas assim, por não usar esses termos técnicos, mas eu sempre falo, olha, a palavra tem poder. E a gente vê muito esportistas, às vezes ali, prestes a praticar um torneio ali, ele falando consigo mesmo, eu vou conseguir. Eu já vi vários nadadores, já vi até aquela menina que do skate também, ela falando assim, você vai conseguir, Sempre ela faz isso. Ela sempre faz isso. E você falando, eu vindo na minha mente, né? Então, essa semana, conversando com uma mulher, né, da minha família, eu falei assim, olha, eu acho que você está falando muitas palavras contrárias sobre o que você realmente quer conquistar. Vamos começar a falar palavras de bênçãos, a gente fala assim, bênçãos, palavras positivas, para que realmente... Então, assim, tudo que você falou tecnicamente, pela minha parte mais leiga, faz todo sentido, Simone, que você falou, todo sentido. E eu queria te perguntar, realmente, palavras têm poder? Não só as palavras, mas os pensamentos, principalmente. E eu vou te dizer sobre esse aspecto, tem duas questões. Nós somos energia, Mayra. Todos nós aqui somos energia. Então, a física quântica explica que quando nós pensamos algo, naturalmente o seu pensamento gera um sentimento. E esse sentimento é exalado para o universo, que lhe traz de volta, ou seja, você atrai o que você expõe para o universo. Então, quando você faz isso, por isso que acontece às vezes quando você conhece alguém e você fala assim, o santo não bateu. Não tem isso? A energia não deu certo com aquela pessoa. Porque muitas vezes aquela pessoa está vibrando numa energia totalmente diferente da sua. Isso é real. E aí, realmente não vai dar certo essa energia. Isso é muito real, no sentido assim, não são todas as pessoas que dão certo, mas você pode se dar bem com todas as pessoas? Sim, se você souber entender do ser humano. Porque uma pessoa que está com a energia ruim, você que está com a energia boa, você não vai se contaminar, mas você pode ajudar essa pessoa a melhorar a energia dela. E aí, quando você disse dessa fala principalmente de esportistas, com essa coisa de falar e tal, o que eles estão fazendo, Mayra? Do que a nossa mente tem medo? De perder? Não. A nossa mente tem medo do que ela desconhece. Verdade. O que é novo é, na verdade, uma coisa que a gente tem temor. Por quê? Porque você desconhece. E aí, nós temos uma mania de criar uma bola de cristal imaginária de que algo que ainda não aconteceu não vai dar certo. Geralmente, quando você está diante de um desafio profissional, algo novo, não sei se você é casada, mas se não for, diante de um interesse maior, amoroso por alguém, você já fica insegura. Você está diante de algo novo. E qual é a tendência do ser humano? Projetar uma bola de cristal ali de que aquilo não vai dar certo. Verdade. Mas isso é o seu cérebro te protegendo. Vou te explicar. A gente tem ali um gasto de energia normalmente. O cérebro trabalha para você não gastar energia além do necessário. Tudo que é novo exige um gasto maior de energia e ele te puxa para que você não faça esse gasto. E ele te puxa como? Te trazendo do seu inconsciente momentos da sua vida em que você fracassou. Para te amedrontar e para te proteger de um possível, vamos dizer,
um possível erro, uma possível falha, ele não quer, não é por maldade, mas é porque ele não quer te ver sofrendo de novo. E aí ele te trava. Se você não tem essa visão de que isso sempre vai acontecer diante do novo, você vai sempre estar mais amedrontado do que o normal e do necessário. O que esse pessoal desportista faz, então? Eles projetam o resultado através da mente para que aquilo não seja novo. Com certeza, todos eles, antes de entrarem para uma determinada competição, eles já visualizaram aquela competição várias vezes antes dela acontecer. Porque quando você diz para sua mente que você está fazendo algo acontecer e já deu certo, a mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Se você já viu aquela exata sensação, aquela competição várias vezes na sua mente, para o cérebro aquilo não é novo. Já aconteceu. Então, quando você chega no dia real do acontecimento, aquilo ali diminui intensamente o seu medo. Ele ainda vai existir, porque senão você não é um ser humano, você é uma máquina, vai existir, natural, mas ele não vai te impedir de fazer o que tem que ser feito. Porque você já pensou várias vezes, você já visualizou várias vezes aquele momento acontecendo e você tendo êxito. Perfeito. Agora, se você pensa no momento futuro sem êxito, além de você estar jogando para o universo uma carga e puxando essa carga de falta de êxito para você, é provável que aconteça, que você não vai ter êxito ali. Você está plantando isso. O universo vai te dar o que você planta. Sim. Então, por isso o pensamento é muito importante. E a fala também. Dependendo do que você fala, você não vai conseguir fazer, porque você manda comandos para sua mente. Se você diz assim, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu tô com muito medo. Você está dizendo para sua mente que realmente você não vai conseguir fazer aquilo porque você está com medo. E você vai travar, né? E você vai travar. Agora, por que a visualização é muito importante na nossa vida? Porque você se antecipa ao acontecimento, dizendo para sua mente várias vezes antes que aquilo ali não é novo. Você não está diante de um desafio. Perfeito. Entendeu? Então, por isso eles visualizam e por isso, na hora, antes de entrar, eles estão falando tudo o que eles têm que falar para que o universo conspire a favor e, principalmente, para que tudo aquilo que eles já visualizaram antes aconteça como eles visualizaram. Entendeu? Nossa, que lindo. Tô emocionada. É isso. Porque com uma fala dessa, com um ensinamento desse aqui no Viva Mulher, eu sei que muitas mulheres vão passar a partir de hoje, né? A realmente visualizarem, a falarem, a se expressarem, a lançarem os comandos para o cérebro, né? Eu já fazia um pouco sem saber, mas agora realmente já sabendo. Isso agora vai realmente, eu vou fazer sabendo, né? Ótimo. Nossa, estou muito feliz realmente de estar recebendo todo esse conhecimento seu, Simone. E eu queria saber, você falou um pouquinho sobre mulheres líderes de si, sim, certo? Eu queria saber se você acredita que toda mulher pode ser líder de si, independentemente da idade, profissão ou história. Eu acho que você meio que trouxe a sua própria experiência, né, de liderança, independente da idade, independente da sua história, da sua carga, né, emocional. Você já se deparou aí com essa liderança. Mas você acredita nisso? Todas as mulheres hoje, independente da idade, profissão, história, carga emocional, elas podem ser líderes de si? Toda mulher, todo homem, todo ser humano pode se autoliderar. Mas ele tem que querer e ele tem que decidir fazer isso. Então, eu tenho o método ICE, que eu entrego para as minhas mentoradas, que eu entrego nos meus cursos e tal. Mas se a pessoa não decidir segui-lo, se ela não decidir agir, porque um dos pressupostos de se ter resultado é a ação. Você não tem resultado sem agir. Não adianta você ter conhecimento sem ação, que é a mesma coisa que nada. Não adianta eu chegar aqui te passar um conhecimento que pode ser ouro para você, mas se você sair daqui, guardar ele para você, você não vai sair do lugar, seu resultado vai permanecer o mesmo. Então, eu acredito sim que todas as mulheres podem se autoliderar, desde que
a partir do momento que elas tenham consciência de qual emoção hoje estava atrapalhando para que elas progredissem e trabalhar essa emoção, ressignificar essa emoção para impulsioná-la, depois disso ela tem que agir. Então, sim, elas todas têm como se autoliderar e se tornar uma mulher líder de si, independentemente de classe social, de idade, de profissão. Mas ela precisa agir. E de onde que vem a ação? Mayra, eu criei na verdade, uma palavra, um conceito, melhor dizendo, eu criei um conceito que é de autorresponsabilidade relativa e autorresponsabilidade absoluta. O que vem a ser autorresponsabilidade? É você se responsabilizar pelos seus atos, tanto os seus erros quanto os seus resultados positivos. Mas a autorresponsabilidade, a gente tem que ter muita cautela, porque muitas pessoas erram sem saber que estão errando. Sim. Muitas pessoas erram sem ter a consciência do erro. Então, o que eu faço na minha mentoria? O que eu faço com as mulheres líderes de si? Eu trago a consciência do erro. Sim. Quando você tem consciência do que está fazendo, que está te prejudicando, do que está sendo errado, você tem 2 caminhos a seguir. Persistir no erro ou mudar radicalmente o que você vinha fazendo para acertar. Mas está nas suas mãos o poder de decisão. Por isso, uma mulher se tornar líder de si só depende dela. Porque a partir do momento que ela toma consciência, a autorresponsabilidade sobre os resultados dela é absoluta. Mas antes, não necessariamente, poderia ser relativa, porque ela não tinha consciência do erro que vinha cometendo, ou do porquê que cometia aquele erro. E aí, quando você traz à tona e mostra, e ela permanece incorrendo naquele erro, aí a autorresponsabilidade passa a ser absoluta. Eu aceito aquela responsabilidade de continuar mantendo os meus resultados negativos, porque eu vou continuar fazendo o que eu venho fazendo, mesmo sabendo agora que eu errava. E onde está o meu erro? Entende? Perfeita explicação. Você comentou sobre esse método ICE, certo? Eu queria saber se existe algum ponto do método que você percebeu alguma resistência emocional nas mulheres. Qual ponto que você, se sim, né? Se você percebeu alguma resistência ali do método e o porquê que você acha que tem essa resistência emocional da mulher realmente praticar aquilo ali, realmente mudar ali sua vivência e sua vida. Mayra, geralmente as mulheres que me procuram, elas estão decididas a mudar. Elas querem ter o sucesso que eu prometo com o método ICE. Então, geralmente, elas não têm dificuldade em fazer, em se submeter às técnicas que eu aplico, em passar pela metodologia do ICE. A dificuldade maior é no que eu te falo, em agir depois. Porque elas têm a transformação ali, elas conseguem entender aonde que está o problema, mas eu te falo, agir não é fácil, Sim. Mas exige decisão. Então, a maioria que me procura, elas estão realmente decididas a mudar. Então, eu não vejo resistência em passar pelo método, em fazer o que tem que ser feito durante a nossa mentoria. Eu vejo uma resistência posterior, porque o ser humano tende a ficar, como é que eu vou te falar? Dependente dos outros. E eu sempre explico, gente, aqui o método é para vocês aprenderem, entenderem como que funciona a mente de vocês, o que vocês têm que fazer, mas eu não quero dependência emocional de mim. Vocês têm que ser independentes emocionalmente, vocês estão sendo aqui estruturadas para se autoliderarem emocionalmente. Então, eu tento prepará-las, eu preparo elas, todas essas mulheres são preparadas para que elas realmente tenham uma ativação. Porque a motivação, ela é muito rápida. A motivação é algo que vai te motivar ali, talvez. Passageira, né? Ela é muito passageira. Agora, ativar pressupõe-se uma consciência do que você tem que fazer para que você saiba onde você quer chegar. Sim. E o que você tem que fazer para chegar até ali.
Perfeito. Por isso, ativar é muito mais importante do que se motivar, porque a motivação, geralmente, ela não tem norte. Ela é muito de agora. E a ativação, ela é uma coisa contínua, constante, para você atingir um ponto B. Você sair do A e chegar no B. A motivação não, é para você permanecer aqui no ponto que você está bem durante um período. E depois que passar a motivação, você vai cair emocionalmente de novo. Perfeito. Então, eu não gosto muito dessa questão da motivação. Eu gosto de ativar essas mulheres. E aí, voltando realmente para a sua pergunta, não tem resistência quanto à aplicabilidade do método ICE com as mulheres. Perfeito. Perfeito. E fiquei super curiosa, inclusive, para entender como é que funciona isso, né? As mulheres que eu, por exemplo, eu não, como é que é a palavra? Eu gosto de sempre estar renovando, eu gosto de me visualizar em lideranças, eu tenho essa veia, né? E é igual você falou, na minha infância, eu já ouvia muitas palavras das pessoas, dos meus familiares. Essa menina é muito comunicativa, eu já era muito líder, assim, dos amiguinhos, dos primos na escola, nas festinhas. E isso vai trazendo uma carga emocional, né, para a nossa fase adulta, quando a gente já está liderando, quando a gente já está trabalhando, tendo nossas responsabilidades, e realmente toda essa carga emocional que a gente carregava. Por isso que é muito importante a gente, eu imagino, né, eu tenho 2 filhos também, é muito importante a gente lançar palavras, né, sobre os nossos filhos. Com certeza. Falar que eles vão conseguir, que você está ali para, né, para apoiá-los, e isso vai trazendo realmente a carga emocional na fase adulta. Com certeza. Mas, antes de começar o podcast, ela me desafiou, dizendo que tinha uma dinâmica. Eu tô com medo, tô apreensiva, não me falou nada, né? Aí, ó, estou com medo do desconhecido, tá vendo? Olha aí. Já estamos aqui colocando em prática. E não vai ter nada demais para ela ter medo. E tá vendo como o medo se instala diante do desconhecido? Naturalmente, eu acabei de falar disso, Olha exatamente isso. Então, vamos eu quero fazer uma dinâmica com você, ela é muito simples, Mayra, mas ela é muito poderosa, para você entender o que é isso que eu faço. Perfeito. Entendeu? E essa dinâmica é muito tranquila, mas eu quero que você entenda realmente. Na prática. Na prática. Eu quero que você feche os olhos, respira fundo, solta o ar pela boca, respira fundo normalmente, de novo, solta o ar pela boca. E agora, Mayra, eu quero que você caminhe até a porta da sua casa mentalmente. Vai até a porta da sua casa. Agora abre a porta e vai se dirigindo para a sua cozinha. Chega na cozinha, eu quero que você abra a sua geladeira. Abra a geladeira e pega para mim, na gaveta, um limão. Pega o limão aí para mim, um limão grande que você tá aí na sua geladeira, bem suculento, verdinho. Pega ele para mim. Você tá sentindo a textura dele? Pega esse limão agora e eu quero que você vá até a bancada da sua cozinha e pega uma faca e corta esse limão ao meio. E agora eu quero que você sinta o cheiro desse limão. Traz ele para o seu nariz e sinta o cheiro desse limão. E agora eu quero que você pegue uma das metades e esprema essa metade na sua boca. Sentiu o gosto do limão? Salivou bastante? Ótimo. Agora você pode abrir os olhos. A mente recebe comandos. Você sentiu o cheiro do limão? Você sentiu a textura do limão? Você sentiu o gosto do limão na sua boca e salivou? Principalmente no final, a saliva foi real. Salivei de verdade. Tá vendo? Isso aconteceu, todas essas suas reações, diante de uma dinâmica rápida, simples, eu consegui ativar todos os seus sentidos. A gente mexeu aqui com a sua visualização,
a sua visão, a sua audição, o seu tato, o seu olfato, seu paladar e as suas sensações, né? Eu mexia, inclusive, com as suas sensações. Isso eu tratei de um limão inexistente. E a sua mente aceitou esse comando, é uma prova que eu estou te dando de que a mente não sabe o que é real e o que é imaginário. O que está realmente acontecendo e o que não está. Ela aceita os comandos como se aquilo realmente fosse real. E aí, eu quero te dizer o seguinte, imagina o estrago que existe quando você não tem inteligência emocional. Quando você cultiva na sua mente pensamentos negativos de autossabotagem, de medo e de insegurança ao longo da sua vida. Imagina as sensações que o seu organismo irá produzir, os hormônios que você está jogando o tempo inteiro no seu corpo, por isso as doenças, Sim. né? E eu te pergunto, são comandos. Mas por que não ter comandos positivos? Se você desenvolve a sua inteligência emocional, você não deixa comando negativo chegar. Tem técnicas para isso. A gente tem estrutura de funcionamento da mente que a gente pode acessar. Perfeito. Então, essa dinâmica eu te fiz sentir muito rapidamente algo que não existe. Para você entender que você alimenta a sua mente, muitas vezes, com algo que não existe. A sua insegurança, muitas vezes, é fruto da sua memória, de algo que já está lá atrás, que já aconteceu e que não faz nem sentido mais você carregar isso. Muitas pessoas cultivam sentimentos ruins, angústias, mágoas de pessoas. Só produz mágoa na gente, sofrimento, pessoas, tá? Coisas não causam sofrimento na gente, são só pessoas. Mas muitas pessoas carregam isso uma vida toda, sendo que o causador desse sofrimento, dessa mágoa, nem aqui está mais. Ou seja, algo simplesmente que ela não deveria fazer mais, mas ela continua se magoando. Ela continua se punindo, porque quem se pune ao carregar uma mágoa é a gente. O outro não está nem aí. Primeiro, ele te causou essa mágoa. Tony Robbins costuma dizer muito que, eu gosto muito dele, porque ele fala assim, todo sofrimento é muito bom, porque a cada sofrimento a gente cria músculo emocional, e é verdade. Se a gente tivesse uma vida dentro de uma redoma, sendo ali totalmente super protegido, a gente não seria ninguém. As pessoas mais super protegidas, os filhos mais super protegidos, geralmente não dão em nada. Mas quando você deixa essa criança realmente viver o que tem que viver, passar, não estou falando para a gente maltratar filho, não estou falando para a gente deixá-los aí suscetíveis a uma violência, não é isso. Mas não tem como a gente protegê-los a vida toda. Mas o músculo emocional vem do sofrimento. E a gente tem que saber lidar com os sofrimentos. E mais, Deus não nos dá nada que a gente não consiga carregar. Verdade. Isso a gente tem que ter em mente. Se algo está acontecendo, é porque nós vamos dar conta de passar por aquilo. Perfeito. E quando a gente tem isso em mente, a gente sabe que se eu tenho que passar por isso, tem um propósito. De Deus, divino. E aí você tem que passar e saber passar. A inteligência emocional te traz uma inteligência para você saber, na verdade, reagir ao que te acontece. Quando você aprende a controlar as suas emoções, você passa a reagir de maneira que aquilo não te atrapalhe mais. Quantas pessoas você conhece, eu não sei se você conhece, mas eu conheço várias, que não sabem lidar com um não. E quantas pessoas, para serem aceitas, não sabem dizer não? São 2 pontos. Umas não sabem lidar com o não. Essa juventude que está aí agora é um problema sério. E outras não sabem dizer não para se sentirem pertencentes, para se sentirem aceitas. Sim. Essas pessoas nunca serão aceitas, porque o ser humano só dá valor a quem se posiciona.
E tem os limites, Então, né? pessoas que ficam em cima do muro, pessoas que são muito boazinhas, que aceitam tudo, geralmente não são valorizadas. Aquelas que se posicionam, que impõem limites e que sabem dizer não, porque sabem o que querem e sabem até onde podem ir, elas são muito mais valorizadas. Então, eu te trouxe essa dinâmica para que você entenda o trabalho que eu faço com as mulheres líderes de si. Quando a gente leva uma mulher a vivenciar algo que ela já viveu novamente, mas para que ela entenda o que aquilo vem ocasionando na vida dela atual até hoje, que isso não faz sentido, ela começa então a ter consciência que ela talvez jamais tenha tido de que realmente aquilo precisava ser ressignificado. E aí a gente tem várias técnicas para Claro. isso. E quando você ressignifica, eu vou te dizer, é libertador para os seus resultados, para a sua vida e para si mesma. Então, eu digo que quando você desenvolve realmente uma liderança assim, das suas emoções, você realmente passa a se desenvolver para o mundo e em todas as áreas da sua vida, mas de maneira consciente. Consciente. Entendeu? Libertadora. Que você Libertadora. vence, né? Isso. Chega ali no seu propósito. Simone, eu acho que hoje, o Viva Mulher, a gente está recebendo muitas convidadas, mulheres espetaculares em todas as áreas. E hoje está sendo muito mais que especial, né? Eu quero que você saiba disso, quero que você Obrigada. vá consciente Que bom. de que eu estou muito feliz em tê-la recebido e de receber toda essa carga de conhecimento que você está dando para nós do Viva Mulher. Que bom, obrigada. E antes de começar a encerrar, eu queria que você olhasse para tudo que você viveu e construiu e pudesse transmitir para as nossas mulheres do Viva Mulher, mas eu sei que vai chegar em muitas mulheres, né? Que você compartilhasse com a gente, né? Como essas mulheres podem realmente mudar suas vidas. Porque, igual você falou, nós somos muito dependentes, né? Ou dependente de algum ser humano, ou dependente de palavras. Mas, assim, de tudo que você construiu, de tudo que você viveu, qual a mensagem que você pode deixar hoje para as mulheres do Viva Mulher e todas as mulheres que vão ver esse vídeo no YouTube, no Instagram? Acho que você pode até se direcionar para a sua câmera e falar para as nossas mulheres aí, compartilhar conosco. Se eu pudesse ter falado com você há anos atrás, eu diria o seguinte: nós todas, melhor dizendo, nós temos medo. Mas o medo, ele pode ser prejudicial para a sua vida ou ele pode ser somente uma precaução. Então, não deixe jamais o medo sentar no banco, no volante do carro da sua vida. Jamais. O medo pode estar dentro desse carro, mas ele tem que estar no banco de trás como somente uma precaução. Somente você pode sentar no banco do motorista da sua vida, porque aí você dá o direcionamento e você dá o norte da vida que você quer conquistar. O medo sempre vai existir, mas não deixe que ele atravanque a sua vida. Ele só deve existir para te trazer precaução e para que você desenvolva cada vez mais o antídoto do medo, que é a coragem. Você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Você precisa ter simplesmente a autoliderança das suas emoções para que você então consiga lidar com o medo, para que ele não te trave, para que ele seja somente uma precaução na sua vida. Perfeito. E quem está nos ouvindo, onde elas podem te encontrar para continuar, né? Eu já vejo esse podcast aqui como uma grande ativação. E eu gostaria de saber onde eles podem te encontrar. Você pode falar onde, né? Telefone ou seu Instagram, suas páginas, para continuar essa ativação maravilhosa e gostosa que nós tivemos aqui no podcast. Então, quem quiser me encontrar, conversar comigo no direct, eu estou no Instagram,
no Simone Rezende, Rezende com S, Simone Rezende _oficial. Vai ser um prazer conversar com você no direct e darmos aí continuidade ao desenvolvimento da sua inteligência emocional. Perfeito. Simone, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que né, agradeço. por você poder compartilhar todo o seu conhecimento com as mulheres do Viva Mulher, esse projeto que realmente a gente busca o empoderamento feminino, a gente busca salvar mulheres, né, de situações de vulnerabilidade, de violência doméstica, de não saber como entrar novamente no mercado de trabalho. Então, a gente permeia por vários assuntos e eu acho que o seu assunto é o assunto central, onde vai destravar aquela mulher e conseguir, para que ela consiga realmente deixar o medo de lado, né? E tem aquela frase, é clichê, gente, mas tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, Exato. assim, vamos com medo mesmo, porque a gente vai vencer. Queria te agradecer, né? Eu sei que você vai ter mais participações conosco, temos aí um nosso grande evento que está por vir, e eu sei que vai ser muito especial, a gente vai conseguir impactar muitas mulheres presencialmente, na internet, né? Que é o nosso maior meio de comunicação, de chegar nessas mulheres. E é isso, sabe? Dizer que você é muito especial, você é uma mulher muito especial, com certeza você já ouviu isso, mas eu gostaria que você ouvisse isso de mim, que a gente nos conhecemos hoje, mas você transmite uma energia e uma paz muito grande, uma sabedoria muito grande. Continue nessa sua missão, porque eu acho que é a missão da sua vida, né? Não desista, continue, nos inspire, né? Você ganhou mais uma fã hoje e vou te seguir lá no Instagram. Quero entender mais como funciona tudo isso, porque eu quero realmente chegar em altos patamares, né? Quero realizar todos os meus sonhos. Está caminhando para isso. Assim como eu e todas as mulheres que estão nos assistindo. Muito obrigada. Mayra, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite, porque realmente esses espaços são muito importantes para que a gente consiga atingir mais mulheres, para que a gente realmente traga uma transformação. Hoje as mulheres estão tão angustiadas, um pós-pandemia traumático, né? Emocionalmente falando, que sensibilizou todas elas e minimizou muito aí a autoestima, a autoconfiança, e realmente a gente tem que ajudá-las a desenvolver novamente, a resgatar, eu diria, essa autoestima e essa autoconfiança que ficaram abalados aí depois de uma pandemia. Eu quero te agradecer mais uma vez, e não te conhecia também, passei a admirá-la, soube da sua história profissional, né, pela Larissa, que é uma amiga de muitos anos, e já fiquei muito fã sua também, porque não é fácil, realmente, nos dias de hoje, a gente se destacar tanto profissionalmente, tendo filhos, tendo toda vários papéis, né, a serem desenvolvidos e conseguir desenvolvê-los bem ao mesmo tempo, né? Eu quero te agradecer demais e espero ter realmente contribuído com a sua audiência. Muito obrigada. Eu quero agradecer e chega ao fim do nosso episódio. Siga nosso YouTube, nosso Instagram, nossas páginas, a página da Simone Mendes. Simone Rezende Rezende _oficial. Gente, siga nossas páginas e até o nosso próximo episódio.